E há um movimento muito real hoje, que tem sido maravilhosamente bem sucedido no sentido de atingir seus objetivos, que é o de liberar a cultura física dos componentes de coordenação, precisão, agilidade e equilíbrio, essas 4 partes aqui. Voltarei a esse assunto mais especificamente em 1 minuto, mas o que temos é um ambiente atual em que as partes mais sutis e técnicas do treinamento são deixadas de lado. Por mais simples que seja o agachamento, por mais simples que seja o levantamento terra, eles precisam de instruções, certo, senhores? Eles precisam ser instruídos. No clean, você não obterá sucesso significativo sem uma pequena ajuda ao longo do caminho. No arranco, isso vale para as flexões, até mesmo para o supino, por mais simples que seja esse movimento. E em relação a, digamos, um arranco, vocês podem concordar, um movimento bastante simples. Você se senta e ouve Mark Rippetoe por 1 hora sobre isso, desliza sob a barra e de repente fica mais forte. De repente mais forte, o que traz à tona uma questão muito importante. E a pergunta é mais importante na resposta do que na pergunta. E ela é, o que é força? Se a força for para você, para alguém que você conhece, como um fisioterapeuta ou alguém da comunidade de fisiculturismo, se a força for o potencial contrátil, então tudo o que quero fazer é conectar eletrodos e trabalhar contra isso e ver qual é o potencial contrátil, usar um eletromiograma para medir a capacidade dos nervos de inervar a fibra e fazê-la encurtar. Encurtar, se o potencial contrátil for sua definição de força que seja, eu aceito. Mas não é isso que estamos fazendo aqui. Não é isso que estamos procurando. Para nós, e essa é outra definição que vale a pena anotar, vou procurar no quadro. Força é produtivo. Aplicação de força. Não me importo com o potencial contrátil, assim como não me importo com o VO2 max. É um correlato. Acredite, isso não é uma coisa incrível? O potencial contrátil é um correlato. Ele se correlaciona com a força? Sim. Ele se correlaciona com a aplicação produtiva de força? Sim. Mas o que acrescentamos ao potencial contrátil para torná-lo produtivo? E produtivo significaria o quê? Capaz de concluir o trabalho. Sim. E especificamente, idealmente, o quê? Movimentos funcionais. Porque eles têm o maior potencial de trabalho apenas por sua característica fundamental. Grandes cargas, longa distância e rapidez. Portanto, potência. Capacidade de trabalho. Capacidade de trabalho. O que eu preciso acrescentar ao potencial contrátil para maximizar a capacidade de trabalho do indivíduo? Aeromuscular. Sim, exatamente isso. É a técnica. É a técnica. Eu lhe ensino a fazer levantamento terra na segunda-feira. Descobrimos qual é seu máximo. Não recomendo fazer isso, mas já fiz. Descubra seu máximo. Anote-o. Volte 3 dias depois. Ele será maior. E você estará profundamente dolorido pelo esforço e ainda assim será maior. O que aconteceu? Aumentamos o potencial contrátil? Eu lhe garanto que não. É neurológico. É neurológico. Vamos dar uma olhada nessa lista novamente. Então, eu tenho coordenação, precisão, agilidade e equilíbrio. Essas são adaptações neurológicas. Elas surgem com a prática. E essas 4 são orgânicas. Surgem por meio do treinamento. E são aprimoradas pelo treinamento, aprimoradas pela prática, e a potência e a velocidade são partes iguais de ambos os campos. Nós adotamos totalmente uma cultura de condicionamento físico. Não vocês, crossfitters, mas o resto do mundo adotou totalmente uma cultura de condicionamento físico, que tem como ponto mais baixo a coordenação, a precisão, a agilidade e o equilíbrio. E não estou falando de tentar ensinar o corpo de fuzileiros navais a dar cambalhotas para trás em pé ou como fazer com que os jogadores de futebol americano andem sobre as mãos. Estou falando de tentar fazer com que pessoas normais nas aulas de educação física, em nosso treinamento diário, certamente no treinamento esportivo, mas talvez menos, realizem movimentos que tenham um componente de coordenação, precisão, agilidade e equilíbrio. Por isso tentamos levar alguns desses movimentos, como o clean e o overhead squat, para determinadas comunidades e recebemos a resposta direta: inadequado, não aqui. Quais são os motivos para isso? Bem, ouvi dizer que os soldados não são inteligentes o suficiente para o arranco. Ouvi dizer que o clean é perigoso para crianças do ensino médio. Já me disseram que o Departamento de Polícia de Los Angeles não tem tempo suficiente para ensinar as pessoas a fazer agachamento. As desculpas são intermináveis.
intermináveis. Agora deixe-me falar sobre o programa. E se você quiser defini-lo, posso dizer que, em um nível, você pode vê-lo como uma receita, certo? São movimentos funcionais constantemente variados, executados em alta intensidade. Ou você pode falar com a adaptação e dizer que o que eu fiz na minha segunda palestra aqui, apenas regurgitar que se trata de aumentar a capacidade de trabalho em amplos domínios temporais e modais. Bem, também se trata de trabalhar com alguns movimentos interessantes. Quero dizer, no sentido mais macro, as pessoas identificarão esse programa olhando para fora da academia, olhando para dentro. Porque elas estão lá fazendo essa merda, certo, na Academia Globo, e olham para cá e veem as redes no teto e tal. Sim, eles realmente gostam de escalar. E assim podemos ser definidos apenas pelos movimentos. Você vê uma única imagem. Alguém foi enganado pelo filme 300 quando você viu o exercício? Quero dizer, você pode ouvir Mark Twight falar, e você olha ao fundo e eles estão fazendo Fran, certo? Quer dizer, você sabe o que é isso. Quando vemos isso, reconhecemos que estamos marcando o movimento humano de alguma forma. O que estamos fazendo de tão diferente é que nos envolvemos deliberadamente em movimentos que exigem alguma técnica e estou aqui para falar com você sobre o porquê. Olha o porquê disso. Será que é porque eu tenho muito tempo livre e fui ginasta e gosto de movimentos bonitinhos e chinelos com os dedos dos pés apontados? É isso? Sam, você não deveria ter contado a eles. Não, é porque a recompensa vale a pena. A recompensa vale a pena. Agora veja, nós deliberadamente reduzimos a coordenação, a ação, a agilidade e o equilíbrio. E não estou falando de remover os componentes da ginástica, embora eu continue ouvindo que caras de 80 e 90 kg não podem fazer ginástica. Eu os apresentei a Ed Lugo. Eles ficam tipo, merda, tudo bem, deixa eu inventar outra desculpa. E a propósito, a perigosa é apenas um arenque vermelho selvagem totalmente sem fundamento. Não é sem fundamento, é sem fundamento. Existem. Há motivos para participar desses movimentos que não têm nada a ver com nada além de segurança. Se eu puder justificar a inclusão dos movimentos que incluímos, será apenas por segurança. Então, diminuímos o equilíbrio, a agilidade, a precisão, a coordenação e, imediatamente, a potência e a velocidade são prejudicadas. Por quê? Você precisa desses componentes para fazer? Sim, eles são construídos a partir disso, sim. Eles são meio neurológicos, pelo menos. Vamos dar uma olhada na força. Se força é a aplicação produtiva de força, você desenvolverá força máxima sem técnica. Se for o potencial contrátil, possivelmente. Se o potencial contrátil for aceito como uma definição de força, talvez o fisiculturismo seja o caminho a seguir. E, na verdade, você não pratica isso. Agora me ligue sim, veja, estou fazendo isso. Mas não estamos procurando por isso. Preciso mover o corpo ou um objeto externo de um ponto A para um ponto B de forma eficiente e eficaz. Eu quero potência. Quero mover grandes cargas a longas distâncias e rapidamente. E o que sabemos é que a chave, o elemento que conecta a funcionalidade, a expressão máxima de potência, ou seja, a intensidade, a chave é a técnica. Se você acreditar nessa noção de que a força é uma aplicação produtiva de força, você poderá criar exemplo após exemplo após exemplo em que a técnica simples faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. Eu não consigo pensar em muitos movimentos que poderiam fazer a diferença na vitória. Jogo. Proteger sua vida ou concluir sua missão, que no final das contas é melhor que esses movimentos sejam ensinados do que não. Quão simples é a posição de Ken? E ainda assim vocês conseguiram agradecer e se abaixar? Bastante simples, ele não precisa ser treinado, não é? Se ele for meu cliente, sim, ele precisa. Como descobrimos isso? Bem, eu o treino com o agachamento aéreo. Parece bom, vamos fazer uma sobrecarga. Parece bom, vamos obter alguns números. Parece bom. Vamos colocar um pouco de carga lá em cima. Parece bom, vamos acrescentar mais um pouco. Em algum momento isso não parecerá bom. Aqui voltamos quando isso acontece. Sempre os fundamentos, certo? Não achamos que ele com 200 quilos estava ótimo. Com 2,15 ele tinha um problema e tivemos de resolver algo que não tem nenhuma relação com os fundamentos do agachamento. Nunca é assim. Nunca é assim. Sempre de volta ao básico, sempre de volta ao básico. Deixe-me compartilhar com você alguns outros aspectos desse assunto.
É flexibilidade. Posso entrar em um ambiente de atletas várias e várias vezes e dizer a eles que precisam ser mais flexíveis. Vocês precisam ser mais flexíveis, precisam de mais flexibilidade. E posso trazer um treinador de alongamento. Se posso indicá-los para aulas de yoga. Há muitas coisas que podemos fazer, mas acontece que, fundamentalmente, o que a maioria de vocês fará, especialmente em uma comunidade como esta, é ignorar. Ignorar. Mas se eu puder instilar em uma comunidade, e isso eu posso fazer prontamente, onde o agachamento suspenso e os skipping pull-ups. E digamos, escolher outra coisa, o muscle up. Tem valor intrínseco, inerente e local. E o que acontece é que toda vez que volto à comunidade, descubro que as pessoas estão cada vez mais flexíveis. Siga o tema aqui. O que seria flexibilidade para nós? É apenas a amplitude de movimento? E vou lhe dar o exemplo de que a força é mais do que o potencial contrátil. É a aplicação produtiva da força. Então, o que seria a flexibilidade? E é o protegida. Amplitude de movimento adequada para aplicação produtiva de força? Sim. Ou amplitude de movimento? Sim. Ou movimento funcional? Certo. Você está entendendo, não está? Então, veja, um cara diz, sabe, não sei se tenho flexibilidade, mas tenho uma ótima. Tenho uma amplitude de movimento perfeitamente adequada para o arranco, agachamento morto, agachamento frontal. Sabe, keeping pull-ups, muscle-ups, e me dê a lista completa de todos os nossos principais atletas. Você precisa de mais amplitude de movimento para qualquer outra coisa além disso? Vou lhe dizer que, além das façanhas no quarto, não. Você é sólido. Você é sólido.